Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula, nós trabalharemos sobre regência, no capítulo 21. E hoje, especificamente, eu vou apresentar para vocês os aspectos gerais relacionados à regência. E, como vocês verão logo na sequência, a regência pode ser nominal e também verbal. Então, cada uma delas apresenta algumas características que nós veremos separadamente quando for o momento adequado. Então, inicialmente, nós temos algumas considerações, alguns aspectos que precisam ser observados quando nós falamos em regência. Primeiro, as palavras estão conectadas umas às outras de diversas maneiras. E para que isso aconteça de forma precisa e se assuma então o sentido desejado, é necessário observar a relação que os nomes e os verbos estabelecem com os seus complementos. Isso significa que o emprego dos termos, principalmente das preposições, que são muito importantes na regência, não pode ocorrer de forma aleatória. Nós, então, temos que seguir um conjunto de regras, sempre observando as relações que são estabelecidas entre os nomes e os verbos e os seus complementos. Então, primeiramente, aqui, o que nós temos sobre regência? Trata-se dos nomes e dos verbos que atuam como núcleos de enunciados que atraem outras palavras. Isso quer dizer o quê? Quando nós temos a regência nominal, significa que nós temos um nome que é o núcleo e essa palavra que necessita de um complemento. Isso quer dizer que a sua significação se estende a outros nomes e essa relação ela é sempre mediada por uma preposição. Então, quando se trata de nomes, nós estamos falando de substantivos, de adjetivos e também de advérbios. Então, é muito importante que saibamos identificar as classes de palavras, as palavras que são consideradas como nomes. No exemplo, nós temos: os meninos tinham medo de tanta mudança em seu mundo. Nesse caso, se nós parássemos a frase ou a estrutura na palavra medo, que é um substantivo. Os meninos tinham medo. Mas tinham medo do quê? Então, aqui nós temos um termo regente, ou seja, é um termo que necessita de uma complementação. Ele não é autossuficiente, ele não tem sentido sozinho. Da mesma forma que, quando se fala que tem medo, medo de quê? Medo de alguma coisa. Então, o complemento que é apresentado, que é colocado para a palavra medo, ele é mediado por uma preposição, de tanta mudança em seu mundo. E a parte que complementa, então, o sentido da palavra, é chamada, então, de termo regido. Quando se trata dos verbos, quando eles precisam de complemento, nós também temos a regência verbal. Temos verbos que precisam de complementos e verbos que não necessitam. Quando isso ocorre, os verbos, então, eles seguem uma subdivisão, que são verbos transitivos, que são aqueles que precisam de complemento, e os verbos intransitivos, que são aqueles que não precisam de complemento. Os transitivos, então, têm a significação que se estende a outros termos, que são os complementos, que são chamados de objetos. Lembrando do objeto direto, que é ligado ao verbo sem a preposição, e o objeto indireto, que é quando o complemento é ligado ao verbo com a preposição. E também, em alguns casos, nós temos verbos que necessitam dos dois complementos ao mesmo tempo. Então, ele é chamado então de verbo bitransitivo ou verbo transitivo direto e indireto.
Temos aqui o exemplo. Prefiro um livro de ficção a uma revista semanal cheia de intrigas. Aqui nós temos a estrutura. Prefiro é o termo regente. Prefiro o quê? Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Isso significa que ele tem dois complementos. Um deles regido sem a preposição, no caso, prefiro o quê? Um livro de ficção. A quê? A uma revista semanal cheia de intrigas. Então, nós temos a estrutura, aqui a segunda parte que complementa e ela é regida pela preposição a. Então, nesse caso, o verbo é considerado um verbo bitransitivo porque ele tem os dois complementos. Então, a preposição estabelece a relação entre os nomes e os verbos com os seus complementos. Quando se faz essa ligação, a preposição agrega sentido e, assim, uma informação muito importante é de que o emprego de uma ou outra preposição varia a significação de uma palavra. Então, nós temos aqui o exemplo, o verbo assistir. Dependendo da transitividade em que ele é empregado, o seu sentido muda. Isso significa o quê? Dependendo do complemento que ele possui, dependendo da preposição que é utilizada, ele também tem sentidos diferentes. No caso, na ficção, a garota assistia à destruição de seu planeta. Então, aqui nós temos um verbo transitivo indireto, é o chamado ou conhecido VTI. Assistia a quê? Esse verbo assistir ele tem o sentido de observar, de presenciar. Então, ele necessita da preposição a, no caso. Em vão, o herói assistia a seu planeta durante a destruição. Então, nós temos aqui um verbo transitivo direto. Assistia o quê? Aqui nós não temos a preposição, como vocês podem ver aqui. Seu planeta, nós não temos preposição. O seu aqui é um pronome. Então, o verbo assistir está sendo utilizado aqui no sentido de ajudar, de socorrer. E o alienígena assistia em um planeta devastado e fugiu para a Terra. Então, aqui nós temos o verbo intransitivo mais um adjunto adverbial, que é no sentido de morar, de residir, de viver em um determinado lugar. Então, aqui, o que nós precisamos entender é de que, dependendo do complemento, a forma como esse complemento é utilizado, ele muda o sentido do verbo e, consequentemente, ele está relacionado à regência. Então, quando se fala em regência, é necessário identificar a preposição adequada a ser ou não aplicada a cada complemento. E aqui nós estamos tratando de complemento nominal ou verbal, para que se obtenha o sentido pretendido. As principais preposições da língua portuguesa são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Então, essas são as preposições que nós devemos observar, levar em conta. Uma preposição ainda pode apresentar-se sob a forma de locução e as principais são essas: abaixo de, acima de, a fim de, além de, apesar de, atrás de, através de, junto a, embaixo de frente a, em cima de, em face de, longe de acordo com, por causa de, por trás de, a despeito de, devido a, em virtude de, a favor de e sob pena de. Então, aqui nós temos as locuções. Ainda em relação às preposições, nós temos as contrações e as combinações que ocorrem quando as preposições se unem a outras palavras da língua. Aí podem ser artigos e outras palavras também.
No processo de combinação, as palavras se juntam sem que elas sofram alguma alteração. Então, não há perda de nenhuma letra, de nenhuma parte da palavra. É só o processo da combinação. Então, nós temos a junção do a mais o o. A preposição mais o artigo fica ao. Da mesma forma que a junção do a mais onde forma aonde. No processo da contração, diferentemente da combinação, a preposição ela sofre alterações quando as palavras se unem. Então, nós temos ali o exemplo da preposição a. Do a mais a forma o a com crase. A mais aquele, aquele. Aqui o aquele com a crase. O de mais o, do. Lembrando que aqui nós também temos o a, que forma, no caso, o de mais a, o da. De mais este, deste. De mais aqui, daqui. Só lembrando aqui da variação de gênero, né? No caso dos artigos masculinos e femininos, que também sofre a alteração. Também tem o processo da contração da preposição e mais, em mais o artigo definido a, que forma o na, e com o também, sucessivamente, o em mais este, neste, e o em mais um, num. E do per, né, que acaba sendo essa formação, e as formas mais conhecidas são per mais a, que é o pela, a forma que nós habitualmente utilizamos, e per mais os, pelos, e também per mais a, pelo, e assim por diante. Então, nós temos essas contrações e combinações que também são muito utilizadas no processo da regência, dependendo da situação. A tarefa referente à aula de hoje, exercícios 1 da página 115, 3, 4 e 5 da página 119 e o exercício 6 e também o 7 da página 120. E até a próxima aula.